No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se para Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairão. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após outro: com certeza, não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo no mesmo prato, esse há de me trair. Digo-lhes, filho do homem, vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza, não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecado. Digo-lhes também que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e todas as ovelhas do meu rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei ao encontro de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, nunca te abandonarei. Asseguro de que não. E Jesus respondeu: ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que todos te abandonem, nunca te abandonarei. e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Também não te abandonarei. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, fiquem comigo enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Indo um pouco mais diante, inclinou-se o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não tudo como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Perguntou ele a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?
Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espada e varas, enviado pelo chefe do sacerdote e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, e disseram-lhe: Aqueles a quem eu saudar com um beijo, é esse, prendam. Dirigindo-se imediatamente até Jesus, Judas disse: Salve. E o beijou. Perguntou Jesus: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus Dá-me minha espada. estendeu a mão e puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus: Pois todo quem empunha pela espada morrerão. Vocês acham que eu não posso pedir a meu Pai? E ele não colocaria mais de 12 legiões de anjos à minha disposição? Como então se cumprir as escrituras sagradas? E elas dizem que as coisas devem acontecer desta forma. Jesus disse à multidão: Estou eu promovendo uma rebelião para virem com espadas e lanças? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não aprenderam. Tudo isso aconteceu para se cumprir as escrituras do profeta. Então todos os discípulos os abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus os levaram a Caifás até o pátio do sumo sacerdote, e em cuja casa havia se reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. O chefe do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram 2 que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder? Você não vai responder o que essas testemunhas acabam de falar? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Desejo que vocês jurem pelo Deus vivo, se é Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo disseste. Respondeu Jesus: Mas digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Ele está blasfemando, porque precisamos de mais testemunhas. Eles acabaram de ouvir a blasfêmia, que acham é réu de morte. Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapa e diziam: Profetiza, meu Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos. Não sei do que estão falando. Ele disse. Depois saiu em direção à porta e outra criada ouviu e disse: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali pegaram a Pedro e o disseram: Certamente você é um deles. Seu modo de falar te denuncia. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cantasse, você me negaria 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus estava condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles revogaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É proibido colocar-se dinheiro no tesouro, pois é visto que é preço de sangue. Então decidiu usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso eles se chamam Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em qual foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar um campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador. Você é o rei dos judeus? Tu o diz? Jesus lhe disse, acusado pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra vocês? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era de costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: Qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Porque já sabiam que o haviam entregado por inveja.
estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem dizendo: não se envolva com este homem inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. O chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem Barrabás e mandassem condenar Jesus. Qual deles vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles. E o que farei com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam. Crucificam! 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 Que crime este homem cometeu? Mas eles gritavam ainda mais quando Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado. Mas, ao contrário, estavam se iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante de todos. Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Que o sangue dele derrama sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e os entregou para ser crucificado. Então tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, e fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Puseram uma vara na sua mão direita e, ajoelhando-se diante deles, zombaram: salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Pois depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram suas próprias vestes. Então o levaram para a crucificação. casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas depois de crucificarem, dividiram as suas roupas dentro, tirando sorte, e sentaram-se vigiando ali. Por cima da sua cabeça colocaram a acusação feita contra ele: este é o Rei dos Judeus. O que passavam lançavam-lhe insulto, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e me constrói em 3 dias, salve-se, desce dessa cruz, é filho de Deus mesmo. Da mesma forma, o chefe do sacerdote, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ainda é o Rei dos Judeus. Desça da cruz e queremos nele, se realmente é o Filho de Deus. Ou insultar os ladrões que haviam sido crucificados, junto com ele. Mas tu, Jesus Cristo, salve a ti mesmo e a nós também. Nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual a sentença. Não é na verdade por justiça, porque recebemos o castigo que o nosso alto merece. Mas este nem mal fez. Jesus, lembra-te de mim
quando vieste ao teu reino? Verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Meu Deus! Oh, meu Deus! Por que me abandonaste? Quando alguns estavam ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-se a um vinagre e colocou na esponja, deu com a vara à boca de Jesus. Mas os outros disseram: Deixa. Jesus grita: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Então o véu se rasgou em 2 partes, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos foram ressuscitados. No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, colocou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como a de relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenhas medo. Sei que estão procurando por Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos deles que dentre os mortos está indo adiante deles para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos que de repente Jesus as encontrou.